Boa tarde. Ação Imediata está no ar. Hoje o programa está repleto de informações policiais. Você vai ver aqui um roubo que aconteceu em Rio Claro, com vigias rendidos e muito mais. Mais uma vez, começamos o nosso programa Ação Imediata, nesta segunda-feira e hoje com cara de segunda mesmo, né? Olha o tempo. Com um crime bárbaro, ao vivo nossa programação no ar. Agora, na nossa programação, agora na cidade de Descalvado, Edson Alexandre Ricci, de 27 anos, ligou para a polícia e pediu para ser preso após matar sua esposa. Imagine a situação. Matar a sua esposa, Fernanda Ferracini, asfixiada. Veja as imagens neste momento. Edson foi preso ontem. Ele ligou para o 190 e disse o local onde estava. Ele confessou que matou sua companheira, Fernanda, durante a madrugada de domingo, asfixiada. O crime descoberto por quê? Porque os vizinhos escutaram as 3 crianças que estavam na casa, chorando. A polícia foi chamada e, ao entrar na casa, encontraram Fernanda morta, com os pés e as mãos amarradas, com cabos elétricos, um tecido amarrado no pescoço e outro tecido dentro da boca da jovem. Edson foi preso, encaminhado para a cadeia de São Carlos. Ele tem passagens por clínicas de reabilitação para dependentes químicos. Esta é a imagem que choca realmente você nesse início do nosso Ação Imediata. Uma matéria que nós não podemos ficar alheio a essa realidade nossa. Imagine vocês o perfil. Nesse caso, e ainda nós temos a informação que ele já passou para uma clínica de reabilitação. E aí está, um tratamento vai resolver o caso dele. Será? E o sofrimento dos demais, dos familiares? A sociedade precisa começar também a se preparar para essas reações. Na verdade, hoje, quando alguém pratica um delito grave e a escolha onde se diz melhor ficar internado do que uma prisão. Não, muito pelo contrário. Ali é uma condenação muito mais pesada em caso de realmente ser falso a condenação e levar para uma clínica de reabilitação. Nesse caso, esse crime chocou a sociedade. Nós estamos apresentando aqui o Ação Imediata, que vem resolvendo o seu caso e o seu problema. Ação Imediata, nessa semana. Coragem, estamos começando e tem muita coisa pela frente. E aqui em Rio Claro, o final de semana foi super agitado. Mesmo com muita chuva, os bandidos não deram trégua. Uma das ocorrências foi um roubo que aconteceu, onde até um vigia foi rendido. Quem traz as informações para a gente agora, no Ação Imediato, é a repórter Janaína Moro. Ação Imediata com Janaína na tela. Olha, Antônio Carlos, a ocorrência deste assalto na empresa que fica aqui na Avenida Presidente Kennedy, em Rio Claro, foi atendida pela polícia por volta da 00:30 de sábado para domingo. E foi o seguinte: 3 bandidos armados renderam 2 porteiros e entraram na empresa. Os porteiros foram obrigados a indicar onde ficava o setor administrativo, que ficou todo revirado. Os bandidos fugiram do local e os funcionários conseguiram se soltar e acionar a polícia. Os funcionários não souberam dizer o que foi levado. Agora a investigação está a cargo da DIG. Antônio Carlos. Obrigado, Janaína. Pois é, tá então mais um caso de roubo onde realmente essa reafirmação acontece a todo momento em Rio Claro. E agora, nossa imediata, a repórter Valéria Spinelli conversa com um acusado de furto em uma igreja. Lembra-se, nós terminamos o nosso encontro na sexta-feira falando desse furto na igreja, abrindo espaço. E hoje, nesse exato momento aí, ouça o que realmente ele diz. Ele já tem várias passagens pela polícia. Esteve preso em Tirapina. Lá nós temos 2 presídios, para quem não conhece. Um são presos
de menor periculosidade. O outro são aqueles com casos o maior e o menor, leve e forte, ok? Muito bem. Preso em Tirapina, ele estava livre desde novembro do ano passado. Aí, o que aconteceu com ele? Ele entrou na igreja para furtar ferramentas de quem estava trabalhando no local. Antes, ele foi até lá, olhou, analisou, viu o ambiente e aí o fato consumado. Lembrando que deve ter feito esse furto é claro, para vender ou trocar por drogas. Ou ele vende, coloca um preço, não é? E aí, ou ele realmente dá aquele produto em troca da droga. Ele é viciado em crack. Acompanhe comigo agora mais detalhes nessa reportagem que a Valéria Spinelli trouxe pra gente. Valéria. Sabe que eu não roubei nada dele? Você já tem alguma passagem pela polícia? Tem várias. Do quê? De furto. Você não ia furtar lá? Não ia, porque eu tava deixando a bicicleta em frente, peguei e tava indo embora. Ele que chama a polícia. Se eu fosse roubar, eu não tava moscando lá no Jardim São Paulo. Mas não tinha nada com você? Não tinha nada, ele sabe que eu não peguei nada. Ele mandou embora pra minha casa, eu tava indo pra minha casa. Não sei porque ele tá fazendo isso comigo, se ele é pastor, ele devia entender tudo. Mas por que você acha que chamaram a polícia então? Porque eu discuti com ele lá fora, lá na rua. Só queria receber meu dinheiro que eu trabalhei. Trabalhou sim, trabalhou. Bom, olha só, essas são as palavras deste suposto acusado. Aí está, não é? Agora, você viu aí a versão do acusado. Ele sempre quer ter razão, sempre inocente, é assim que eles procedem. Mas, segundo as vítimas, a história é outra. A história é outra. E olha só que trabalho bem feito esse nosso do Ação Imediata com a equipe. Primeiro, o rapaz deu a sua versão. E agora as vítimas. A história é outra. Bota na tela essa imagem que eu quero ver agora, TG. As vítimas contestaram a versão do acusado. O pedreiro Pedro é proprietário das ferramentas furtadas. Segundo, eu estava trabalhando lá no Conde, no campo do Conde, e o menino lá da igreja ligou para mim, que tinha um indivíduo lá dentro. Eu falei, chama a polícia. Aí de lá mesmo do Conde eu liguei para a polícia e corri lá. Enquanto eu corri lá, já pegaram as ferramentas, que ele entrou 2 vezes. Ele entrou uma vez para pegar e outra vez e depois entrou para buscar. A outra vítima, que abordou o acusado dentro da igreja, contou que ele entrou 2 vezes no local em um mesmo dia. Ele não quis se identificar. No primeiro momento ele apareceu, nós dissemos a ele que ele não podia permanecer ali, ele se evadiu do local. Ficou por volta de uns 15, 20 minutos ausente e acabou retornando, detectamos a chegada dele novamente. Aí foi quando eu entrei novamente no recinto e acabei percebendo que ele havia dado a volta, né, contornando o prédio. Foi quando eu imagino que ele havia subtraído já as coisas de dentro lá do estabelecimento. Conversei com ele lá fora, dizendo para ele que ele não podia permanecer ali. Ele contou toda uma história para a gente, dizendo que estava procurando um dos pedreiros que trabalhava ali, que ele havia trabalhado ali, que não tem nenhum pedreiro e ele também nunca trabalhou ali, já que a gente acompanha a obra desde o início. Conversei com ele e ele acabou se evadindo do local. Quando novamente nós entramos no local, detectamos que os produtos que estavam acondicionados em determinado local não estavam. Ele acabou voltando para buscar e nós deparamos novamente com ele vindo buscar justamente no local onde ele havia escondido. Chamamos o 190, onde eles perceberam aí a presença dele na região, acabaram pegando e ele acabou confessando que havia pego todo o material. Pois é, a polícia, na verdade, ela enxuga gelo, como sempre nós estamos aí falando, ou como um cachorro andando atrás do seu próprio rabo, né? Veja você, esse rapaz, ele saiu agora em novembro do presídio de Tirapina. E ele não aprendeu ele já teve, né, a oportunidade de mostrar e melhorar um pouco. Ele sai de lá, vem para as ruas e acaba cometendo um delito, né? E, na verdade, aí ele continuou na sua profissão, porque por várias vezes ele foi preso por furto, e agora entrou na igreja. Primeiro observou, olhou e tal, e foi lá, e aconteceu realmente mais este fato. Talvez, se ele fosse um principiante,
poderia até ter um sistema um pouco melhor para a sua vida. Mas agora vai voltar para lá e vai realmente pagar o que deve à sociedade, não é? Então, na verdade, é essa história de sempre. O cara sai, mas dificilmente ele elimina o vício de realmente furtar. Quer dizer, o caso dele, por várias passagens por furto. Mas a gente continua, porque essa matéria fica melhor agora. O PM Cabo Zadra esclarece para a nossa repórter Valéria a versão do acusado. Então, essa é a oficial. Então, aqui você teve o acusado, você conferiu realmente as vítimas e agora a polícia conta a sua história, que é por isso que ele foi realmente preso, com várias passagens pela polícia. Saiu em novembro, estava no presídio 2 de Tirapina, também por furto, não apreendeu ainda. E o acusado confessou o crime para o PM. Ele confessou para o PM Zadra, que fala agora a nossa reportagem. Acompanhe a imagem com a repórter Valéria Spinelli, que conversa com o PM Zadra e ele dá detalhes desta prisão. Bota na tela, quero ver agora. Bom, Antônio Carlos, você conferiu a versão do acusado e também a versão das vítimas. Agora está aqui ao meu lado o cabo PM Zadra, que atendeu a ocorrência do furto nessa manhã. Como que foi, né? Ele confessou, né, para os senhores esse furto? Exatamente. No momento que ele foi detido, ele acabou confessando que ele é usuário de crack, que para sustentar o vício dele, ele acabou entrando na igreja e furtando aqueles objetos. Pra gente ele contou uma versão, né, que ele foi receber, que ele já trabalhou no local. As vítimas também negaram essa versão, né? Que peso tem isso, né, sendo que ele confessou para vocês o crime? Ele está tentando se defender, né? Os fatos comprovam, pegamos ele saindo da igreja com os objetos nas mãos, então ele está tentando se defender. É um direito que ele tem, mas ele acabou confessando que realmente ele é usuário e agora, após eu qualificar ele, ele informou que está arrependido e que ele até gostaria de um tratamento devido à dependência química do crack. Ele contou pra gente que já tem passagens, né, pela polícia, inclusive de furto, né? Ele estava preso até tempos atrás, né? Como que era? Exatamente. Ele saiu no mês de novembro agora. Ele estava preso na penitenciária 2 de Tirapina pelo mesmo tipo de crime que é o furto. Existe também a questão da residência dele, a possibilidade de existirem dentro da residência dele mais produtos furtados, né? Existe essa possibilidade? Num primeiro momento ele não quis dizer o endereço dele. Aí posteriormente ele disse o endereço e também informou que não queria que a polícia fosse até lá porque haveria mais objetos lá, produtos de ilícito, de um crime, né? Obrigada, cabo, pela participação. Bom, Antônio Carlos, esse foi mais um flagrante de furto aqui na cidade de Rio Claro. Eu quero só dar um recado para vocês que eu presenciei uma cena no final de semana onde um viciado em drogas estava se escondendo, mas assim, nos bons modos. Ele era de fora, ele parou num certo lugar, aquela empresa o pegou e deixou ele ficar um pouquinho por alguns minutos ali. Eu chamo a atenção do comerciante, de modo geral, você que tem esse hábito, cuidado, porque isso é perigoso para o leigo. Ali ele pode receber seus amigos e pode entrar em conflito armado dentro do seu estabelecimento. Então essa cena eu presenciei no final de semana e conversei também com o usuário, ok? Bom, gente, agora nós vamos para o nosso primeiro intervalo e antes do intervalinho eu quero só dizer que daqui a pouquinho, depois do nosso Ação Imediata, recomeça a nova versão do programa esportivo que você estava esperando tanto. Daqui a pouquinho começa aqui na nossa TV Claré, o Área Esportiva. O Área Esportiva com Klaus e sua equipe toda. Daqui a pouquinho, o primeiro programa da nova série para este ano de 2013, que começa já já. A TV Claré também já colocou no ar no final de semana aquele programa que fala do carnaval, onde nós temos realmente aí grandes programas entrando aos poucos na nossa grade de programação. Fique com a gente. Um intervalinho e eu volto daqui a pouco.